E hoje é dia de tag. Há quantos meses eu não gravava uma tag? Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje estou aqui para te falar de uma tag, para te dar uma tag. Há meses que eu não gravo uma tag, mas vi esta tag no canal do José, As Minhas Leituras, o canal As Minhas Leituras, que eu aconselho a que vão ver, no canal da Patrícia, que se chama O Prazer das Coisas, e no canal da Dora, Books and Movies. Eu vi esta tag que se chama Books and Life e achei engraçado e fiquei com vontade de fazer. E apesar de nenhum deles me ter tagado, eu resolvi fazê-la. Com algum tempo de atraso, eu sei, mas mais vale tarde do que nunca. Mas antes de irmos à tag, se és novo aqui no canal, seja bem-vindo. Espero que gostes, que fiques, que subscrevas. Não te esqueças de acionar o sininho para receber as notificações e não te esqueças de pôr um like, que ajuda muito no desenvolvimento do canal. Mas vamos à tag. Primeira pergunta. Numa escala de 1 a 10, que importância têm os livros na tua vida? Ora bem, numa escala de 1 a 10, eu acho que os livros têm, se pensarmos que 10 é para a família e 9 é para os amigos, os livros são um 8, de certeza, se não mais. Eu já tive a prova. Quando eu estive doente e não aguentava o peso dos livros, a ideia não foi não ler, a ideia foi comprar algo que fosse leve e que me permitisse ler. Foi na altura em que eu comprei um e-reader. E deixem que vos diga que se tal não tivesse acontecido, eu teria certamente entrado em depressão, porque os livros são fundamentais para a minha vida. Nos momentos mais deliciosos, eu tive os livros comigo, nos momentos mais difíceis, foram os livros que me permitiram a catarse, portanto, os livros para mim são fundamentais. Logo, no mínimo, um 8. Pergunta 2. Em que medida a tua biblioteca se alterou ao longo do tempo? Tens mais ou menos livros? Como é que a tua biblioteca mudou? Bom, esta é fácil. Tenho mais de certeza. Alterou-se bastante porque começou por ser uma prateleira, passou a ser um armário, passou a ser uma estante, passou a ser várias estantes e hoje é uma divisão da minha casa que pomposamente, eu sei, desculpem-me a pretensão, eu chamo de biblioteca. A minha biblioteca muda em função da forma como muda as minhas leituras. Ou seja, quando eu estou numa vibe de ler romances, a minha biblioteca enche-se de romances. Quando eu estou numa vibe de ler eróticos, a minha biblioteca enche-se de eróticos. Quando eu estou numa vibe de ler thrillers, a minha biblioteca enche-se de thrillers. Portanto, a minha biblioteca muda em função daquilo que me apetece ler e daquilo que eu gosto de ler. E como eu sou muito heterogénea, acaba por mudar bastante. 3. Qual é a primeira impressão relacionada com livros que as pessoas têm da tua casa? Primeiro, é raro a divisão da minha casa onde não há livros. E depois as pessoas ficam muito agradadas em relação, na maior parte dos casos, àquilo que eu chamo a biblioteca. Acham interessante, acham engraçado, acham muito engraçado eu saber onde é que os livros estão, já fizeram experiências sem eu saber que estava a ser experimentada e passei com louvor e, portanto, a reação é sempre muito boa. Há também quem goste menos de livro e me pergunto como é que eu lhes limpo os pó, como é que estão organizados. Bom, N perguntas sobre esse ponto de vista, mas não é uma coisa que eu obrigo as pessoas muito, se não querem, a ter que levar com, que são os meus livros. 4. Com que frequência limpas e organizas os teus livros? Olha, deixem que vos diga com menos frequência do que aquilo que seria aconselhável. Mas a verdade é que o tempo que eu penso que vou usar para arrumar a minha biblioteca, em algumas prateleiras já estava bem necessitada, é tempo que eu acho que não estou a ler e isso faz-me alguma confusão. Por outro lado, acontece muitas vezes quando estou a organizar a biblioteca e tiro os livros até para limpar o pó, depois descubro aquele livro que já nem me lembrava que tinha e que queria muito ler e às vezes fico sentada no escadote a ler o livro e não a arrumar ou a limpar o pó como deveria ser. Enfim, quem nunca? 5. Em média, quantos livros compras por semana? Eu devo comprar uma média de entre 6 e 10 livros por mês. Por mês, atenção. Ora, se pensarmos que um mês tem 4 semanas, se forem 10 livros, eu compro
2 livros e meio por semana. Eu não vos sei dizer estas contas ao certo, porque há meses em que eu não compro livros, há meses em que eu me desgraço, há semanas em que eu não compro livros, há semanas em que me desgraço, também depende daquilo que vai saindo, depende daquilo que me interessa, da vibe com que eu estou, os fatores aqui são, e as variantes são muitas, e eu na verdade não vos sei precisar quantos livros compro por semana. 6. Que música de momento não te sai da cabeça? Ora, eu sou péssima para nomes de músicas, tirando aqueles clássicos que me acompanham a vida toda, sou péssima. Mas a música que agora não me sai da cabeça, e eu não sei o título, é a música da Carminho com... é a música da Bárbara Bandeira com a Carminho. Gosto imenso daquela música, gosto imenso da fusão das duas vozes, achei delirante a fusão das duas vozes, gostei mesmo muito. E é a música que não me sai da cabeça e é aquela que eu ponho no máximo quando vou no carro sozinha, sempre que passa na rádio. Gosto muito, muito dessa música. 7. Como é o teu autocontrole ao entrar numa livraria? Depende. Há dias em que não é nenhum, há dias em que eu consigo entrar, sair e não trazer livro nenhum. Portanto, também depende do estado de espírito, depende do momento, depende da época da vida, depende do tempo que eu tenho. Sabem que às vezes o tempo é uma coisa muito importante, portanto, depende. Não sou, sou de comprar, mas não sou de comprar assim à doida, no sentido de estragar a vida, digamos assim, ou torná-la difícil para comprar livros, não. Até porque, regra geral, eu tenho um budget por mês, que pode ser mais ou menos, depende também do mês, e tento cumprir com esse budget. A única altura em que eu sinto que às vezes manda-se o budget um bocadinho para as ortigas é na altura da Feira do Livro. Mas também, verdade seja dita, a culpa é da Feira do Livro, que é uma tentação, certo? Pronto, a culpa não é minha. 8. Sentes necessidade de fazer uma pausa ou férias dos teus livros e das tuas leituras? Não, nunca. Nas férias é exatamente quando eu leio mais. Eu não consigo estar sem ler. Nem que seja assim, 2 linhas antes de ir dormir, mas não consigo estar sem ler. É algo que para mim é fundamental, é algo que para mim é... não dá. Tem que ler, tem que ser, não vale a pena ter ilusões. 9. Quando conheces uma pessoa nova, quanto tempo demoras até começares a falar de livros? Bom, isso depende. Se a pessoa for leitora, sou capaz de demorar pouco tempo, porque inevitavelmente quando conhecemos as pessoas temos tendência a dizer aquilo que gostamos de fazer, aquilo que não gostamos de fazer, temos tendência a dizer fomos aqui, fomos ali, visitámos isto, visitámos aquilo e, portanto, rapidamente se chega aos livros. Se a pessoa não é leitora, demora algum tempo, porque eu tenho outros interesses para além dos livros, gosto de séries, gosto de filmes, gosto de teatro, gosto de ir a concertos e, portanto, acabo por muitas vezes nem sequer falar nos livros às pessoas quando as conheço assim de cara, digamos assim. 10. Já pensaste no que vais fazer nos teus livros, aos teus livros quando morreres? Claro que sim. Cada vez mais, não é? É evidente. A idade avança e nós pensamos nessas coisas. Eu gostava muito de dar aos meus filhos alguns livros que tenho cá em casa e que para mim são importantes, não só porque são livros que já têm algum valor monetário e outros porque têm um valor sentimental muito grande para mim. Por outro lado, o resto, gostava que um dia, quando eu morresse, eles escolhessem alguns livros desta biblioteca que quisessem levar para as suas casas e o resto gostaria de doar a uma biblioteca. Ainda não pensei bem qual a biblioteca, há várias terras que têm o nome marcado no meu coração e que, portanto, não sei se daria tudo, se daria parte, não sei. Essa parte ainda não pensei. Agora que definitivamente os meus livros seriam para alguém ler depois de eu morrer, isso sem margem para dúvidas, e faço tensões de tratar disso antes desse último passo acontecer. E pronto, aqui fica a tag que eu vi no canal dos meus colegas e que tive vontade de fazer. Se tens vontade de fazer, faz, não tem problema absolutamente nenhuma, não vou tagar ninguém, mas sintam-se todos tagados. E digam-me se as vossas respostas seriam muito diferentes ou não e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo!